A minha convidada de hoje do Band Entrevista é a médica otorrino, doutora Clarice Saba. Doutora Clarice, a gente sabe que em um quadro de gripe ou resfriado, a nossa voz acaba se alterando um pouco. Mas quando uma rouquidão deve ser levada a sério? Então, a rouquidão normalmente, numa gripe ou se você fala muito, você pode apresentar rouquidão. A preocupação começa se você vê que essa rouquidão não desaparece. Então, se você tem uma rouquidão que ultrapasse 8, 10 dias, aí você deve buscar um otorrinolaringologista. Porque esse diagnóstico tem que ser feito, porque a rouquidão que não cede, ela pode esconder alguma coisa. Por exemplo, um câncer de prega vocal, né? Existe a campanha da voz, até que é feita em abril, no mundo todo, porque a rouquidão é o primeiro sintoma do câncer de laringe. Então, por isso que é muito importante, se uma pessoa apresenta rouquidão sem causa aparente, por mais de 8 a 10 dias, buscar um otorrinolaringologista para fazer o diagnóstico diferencial. Agora, os professores, por exemplo, são profissionais que utilizam muito a voz. Isso. Que cuidados eles deveriam ter para, no futuro, não apresentarem problemas graves? Então, todo professor, assim como todo usuário de voz no trabalho profissional, você, por exemplo, a sua área, um professor, cantor, ator, advogado, então eles deveriam fazer uma fonoterapia, minha opinião, ou aprender a impostar melhor a voz para que não faça esforço vocal, para não facilitar a rouquidão. Porque senão, além de esteticamente ruim, você pode fazer lesão mesmo na prega vocal, tipo calo de prega vocal. Então você teria que falar impostando a voz bem, evitar gritar, não é? Falar comedidamente. Quando você aprende a impostar a voz, você pode falar mais alto sem fazer o esforço. Estar sempre bebendo água na execução da sua voz, não é? Profissionalmente falando, água natural. Então, você tem que evitar os ácidos, evitar água gelada, o suco, ou água de coco, por exemplo, na hora que você está exercendo profissionalmente a sua voz, usando profissionalmente a sua voz. Então, você deve fazer pausas e beber água natural. Muito bem, está dado aí o recado, né? Um alerta. Agora, quais são os sinais que podem alertar as pessoas para doenças na boca, né? Nós sabemos que tem aí o câncer de boca, que é muito grave. Sim, então, são feridinhas. Normalmente as pessoas percebem o que elas chamam de feridinhas, né? Então, que podem se apresentar na forma de afta ou qualquer outra lesão. Mas a gente sabe que também se aparece uma mancha, né? Uma mancha branca normalmente, mas tem outras cores também. Então, eu diria o seguinte, a pessoa se observar, você está lá escovando seu dente, escovando a língua, você observou está doendo em algum lugar, tem alguma lesãozinha aftosa, um buraquinho, uma úlcera, ou tem alguma manchinha, uma placa que não estava lá, você procure um dentista, de preferência um gastro ou um otorrinolaringologista. Para fazer esse diagnóstico, desculpe. Sim, perfeito. Pessoas que fumam ou que têm o hábito de beber constantemente, ingerir bebida alcoólica, são pessoas que têm mais chance de ter um câncer de boca? Com certeza, porque essas químicas, elas propiciam o câncer, né? E o cigarro, pior ainda. Seja o cigarro, o cachimbo, o charuto, qualquer fumacinha dessa que entre, porque o aquecimento e os produtos químicos que vão ser impulsionados na mucosa oral, né, na pelezinha de dentro da boca ou da língua, eles podem propiciar o câncer, sim. Lembrar também do refluxo gastroesofágico, quando você come muito condimento, quando você bebe, você pode piorar o refluxo, que poderia estar conectado com algum tipo de câncer, não é? Sangramento no nariz ou no ouvido, também a pessoa precisa ficar em alerta? Sangramento, de uma forma geral, em qualquer lugar você tem que estar antenado. Então, se você sangrou uma vez, pode ter sido porque você se machucou de alguma forma. Mas se você tem aquele sangramento de uma forma repetida, né? Ou se ele foi um grande sangramento, mesmo uma vez só, aí você já deve buscar um otorrino para fazer esse diagnóstico diferencial. Tem pessoas, por exemplo, que têm pressão alta e não usam a medicação corretamente, ou pode ter um pico de pressão. Então, eles podem apresentar um grande sangramento nasal. Então, é quando nós entramos para fazer, muitas vezes, um tamponamento, não é? Mas qualquer sangramento tem que ser investigado. Pode ser
uma lesão, pode ser um câncer, pode ser uma inflamação apenas, mas, na verdade, tem que se fazer um diagnóstico diferencial para que aquilo seja controlado. Perfeito. Doutora Clarice, nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí que a gente volta já.